estamos aqui esta noite, ó Deus, neste culto de missões, colocando as nossas orações no Teu altar, Senhor, nos quebrantando, abrindo os nossos corações. Que o Cordeiro e o Leão esteja presente na vida de cada missionário, de cada missionária. Que eles possam ter a força do leão para levar a Tua palavra, para vencer as barreiras, as dificuldades. E ao mesmo tempo que eles possam ter a calma, a mansidão do Cordeiro para ganhar as almas, para ganhar as vidas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de termos a nossa igreja com as portas abertas, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque aqui nós não temos que Te adorar secretamente, nós podemos Te adorar de forma pública, Senhor. E nós exaltamos o Teu nome. Esta é a nossa oração. Aleluia, Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aplauda ao Senhor Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! Boa noite, igreja, paz do Senhor. Que o seu coração se alegre nessa noite. Nós temos o privilégio, o prazer de adorar ao Senhor. Que você faça com alegria, que você faça com o seu melhor. Permita o louvor ele fluir do seu coração, não nem simplesmente dos seus lábios. Para a gente começar esse período com alegria, eu gostaria de convidar vocês mais uma vez a dar uma salva de palmas ao Senhor, porque é pela graça dele que nós estamos aqui. Nós Te louvamos, Senhor. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça,
morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, porque o Senhor é grande, porque não há outro igual ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Isaías a respeito da visão que Isaías teve acerca do Senhor. E a palavra de Deus nos diz nessa passagem que os anjos e serafins que se colocavam na presença do Senhor com 6 asas, e com 2 asas cobriam o seu rosto, com 2 asas cobriam os seus pés, e somente com 2 voavam. Tamanha é a grandeza e a glória do Senhor, que esses seres puros, que nunca se corromperam, não ousam sequer olhar diretamente para Ele, e com as 2 asas cobrem seus pés, porque não ousam pisar no mesmo solo que está o trono do Senhor. E a esse Deus altíssimo e grandioso, inigualável e poderoso, nós estamos aqui a adorar nessa noite. Que o seu coração se abra então, e você permita expressar a sua adoração verdadeira e sincera na presença de Deus. Nós queremos te louvar e declarar, Senhor, que não há outro Senhor em nossa vida, que não há outro Deus além de Ti, que o Senhor é grandioso e não há outro além de Ti, Jesus. Por isso nós declaramos: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, um céu azul de estrelas pontilhado, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Alma
Esse Deus é grandioso, gente. Se você soubesse que você estando aqui hoje já é um milagre ocorrido na tua vida. Como o Everton falou, missionários que vieram dos Estados Unidos chegaram na nossa cidade de Campinas, aqui ao lado. Começou com esse pequeno trabalho que hoje se estendeu. Mas isso não foi fruto do acaso, irmãos. Foram pessoas que também estavam orando, intercedendo, buscando a presença do Pai. E nesse momento vamos fazer uma oração intercessória, sim, pela vida de vocês, pela vida dos missionários. Como foi falado aqui, os mesmos problemas que vocês passam aqui, vocês já têm o suporte da igreja. Os nossos irmãos às vezes só têm o consolo do Espírito Santo. Por isso eu quero convidar você a entregar o seu coração a Deus agora nesse momento. Que você coloque suas finanças diante de Deus nesse momento, sua família, sua saúde. Curve sua cabeça neste momento e vamos orar, gente. Quão grande és tu, Pai. Quão formoso é, Senhor, os pés daqueles que estão anunciando o teu evangelho. Não só os pastores que ficam aqui à frente, os diáconos com a sua alegria que transborda, meu Pai, ao tocar na vida do enfermo, dos evangelistas, Senhor, que vai de porta em porta. Mas sabemos, meu Pai, que o seu Espírito Santo, ele é o maior missionário de todos. Pois tu, Senhor, visita o coração de cada um neste momento, Pai. Sabe quais são as dores, os problemas, Senhor. Sabe quais são as angústias da alma, Senhor, que muitas vezes, meu Pai, nós não entendemos. Mas o seu agir, meu Pai, se aperfeiçoa com a sua graça em nossas vidas, em meio a essas dificuldades. Sabe, meu Pai, tem pais de famílias aqui com problemas financeiros, problemas de emprego, mas também como tem, meu Pai, missionários, meu Pai, no campo de batalha, neste campo missionário, faltando o seu suprimento também, meu Pai. Abre as portas do céu, Senhor, sobre a vida do teu povo, sobre a vida dos teus missionários, meu Pai. Sabe, meu Pai, tem famílias aqui, meu Pai, com problemas, filhos brigados com pais, a separação, a discórdia, a contenda, meu Pai. Mas apesar de tudo, eles ainda têm um ao outro, meu Pai. E o Senhor pode fazer maravilhas, milagres nesse lar, trazendo paz, união, alegria, unidade, meu Pai, fidelidade para essa família. Mas também queremos clamar pelos missionários, Senhor, que estão longe de sua família, longe dos seus parentes, Senhor, longe da tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha sustentá-los com poder e graça, Senhor. Que o Senhor venha inundá-los agora com esse momento, meu Pai, com a unção dobrada do teu Santo Espírito, meu Pai, mostrando da tua alegria, do teu amor, meu Pai, e da tua presença sobre a vida deles, transformando, meu Pai, o choro em alegria, porque sabemos que só boa vontade permanece naqueles que temem ao Senhor. Senhor, como vemos, meu Pai, pessoas enfermas aqui no nosso meio, Senhor, nós oramos por ela, para que ela receba a cura, receba a libertação, que elas sejam tocadas pelo poder sobrenatural de Deus, neste momento, para que possamos testificar e testemunhar das grandes obras do Senhor. Mas ao mesmo tempo, meu Pai, queremos clamar para aqueles missionários que às vezes, meu Pai, há uma enfermidade neles, e às vezes, Senhor, não tem nenhum hospital, ninguém para socorrer, mas somente a presença grandiosa do Senhor, o bálsamo do teu Espírito, que tem curado,
todas as feridas, Senhor. Cura o coração daqueles, meu Pai, que perderam seus entes queridos nesses tempos atrás, Senhor. Seja com problema de overdose, problema, Senhor, com uma bala perdida, ou até com Covid, ou um infarto, sabendo, meu Pai, que a morte, o laço de morte, não cessa em nosso meio, mas a doce consolação do Teu Espírito tem trazido paz, tem trazido conforto, meu Pai, nesses momentos de angústia, Senhor. Da mesma forma, meu Pai, há missionários perseguidos lá fora, missionários que são entregues, meu Pai, à boca do leão todos os dias, Senhor, e o preço a ser pago é com a sua própria vida. Mas, Senhor, o Senhor ainda continua trazendo a alegria da Tua salvação, a doce esperança do lar celestial está vivo e eficaz no coração daquele povo, porque eles sabem quem tem crido, meu Pai. Que essas missões, Senhor, a missão do Teu Santo Espírito, continue agindo, tanto aqui na Tua igreja, como no campo missionário, e que o Senhor, meu Pai, nos cubra com as Suas misericórdias e com Sua graça, em nome de Jesus. Você crê, igreja? Fala assim, ó, eu recebo a vitória, em nome de Jesus. Eu te abençoo, com graça e poder, em nome de Jesus. Você crê? Aplauda o Senhor. As crianças estão aí, cadê as crianças? As crianças fazem barulho, eu quero ouvir barulho. Cadê? Faz aí, cadê as crianças? Que barulhinho fraco, cadê? Eu quero ouvir barulho de criança, vai. Faz barulho, criançada. Quem está feliz, levanta a mão. A igreja pode se assentar. Criançada, quem está feliz, levanta a mão. Quem está feliz, faz barulho. Graças a Deus. Igreja, aqui no centro, a bandeira da nossa nação. À sua esquerda, a bandeira da nossa cidade. E à sua direita, a bandeira do nosso estado. Eu creio, e se você crer também, será maravilhoso, que aqui, ó, nós temos futuros pastores, futuros ministros, ministras de louvor, e futuros missionários. Eu quero te convidar, neste momento, que você estenda a tua mão, e que você possa orar, para que os planos do Senhor, eu sou pai, eu tenho plano para minha filha, mas os planos de Deus estão acima dos meus. Os sonhos de Deus estão acima dos meus. Então neste momento eu te convido a orar, para que os sonhos do Senhor, para que os sonhos de Deus sejam realizados na vida de cada uma das crianças. Amém? Senhor Deus, poderoso Deus, diante do teu altar, Senhor, as crianças de coração puro, Pai, de mente limpa, que estão aqui, Pai, na simplicidade, na pureza, para te adorar. Crianças, Pai, que têm acompanhado o pai, a mãe, aonde quer que eles vão, e que nós, pais, possamos ser exemplos para eles, ó Deus, e que eles possam ver dentro da igreja bons exemplos, ó Pai. Realiza o teu sonho, Senhor,
a tua vontade sobre a vida de cada criança, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Crianças, vocês podem ir lá, tá bom? Quem que vai ficar com as crianças hoje? A tia Lidiane? Amém. Glória, aleluia. Obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Amamos você. Desejamos que a paz do Senhor esteja enchendo o seu coração nessa noite. Nós vamos dedicar uma criança, duas, crianças, o Pablo e a Jennifer. Vamos convidar a família para chegar aqui em cima, por favor. Os avós, os pais, os filhos e os convidados. Se abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Capítulo 10, nós vamos encontrar. Vamos ver se é o 10, não é o 10. Vamos lá, eu acho. Enquanto eles chegam. Pode subir, por favor, queridos. Se colocarem aqui. Eu vou deixar essa leitura para outro dia. Estava marcado, desmarquei. Não tem problema, eu vou dizer decor. Como que vai você? Pablo, paz do Senhor. Então fica aqui, querido, senão ninguém vai te ver. Aqui nesse cantinho aqui. Muito bem. Distribuir a família, né? Sim. Temos aqui a tia Jéssica, José e Maria, se quiserem simplificar, o Pablo, a Flávia e o Juliano, a Messias e Guimarães, os avós, e essa princesa Jennifer, essa é a Jennifer e o Pablo. Mas foi interessante o início desse casal na igreja. Foi dia da Copa do Mundo, 1998, estavam passando lá na calçada, fazendo festa, camiseta do Brasil, e resolveram entrar no culto. Na igreja, graças a Deus, se converteram, e com eles vieram outros da família. E hoje é uma data memorável, né? Porque de 98 a 2020, são 22 anos. Aí eles mudaram, e depois eles voltaram para a terra prometida, Jardim Amanda, e vai lá para o céu. A passagem que eu ia ler, ela está nos Evangelhos. Eu desmarquei, mas diz que trouxeram algumas crianças a Cristo. Uma passagem extremamente clássica, para que o Senhor as abençoasse. E Ele, tomando-as no colo, as abençoou. Então hoje nós vamos dedicar, nós chamamos de dedicação, porque os pais e a família estão dedicando seus filhos a Deus. Os filhos vão fazer suas escolhas, mas o que os pais estão dizendo hoje, os avós, os tios, estão dizendo o seguinte: nossa vontade é que nossos filhos, nossos netos sejam de Cristo, sigam a Cristo, sejam da igreja, andem no caminho do Senhor. Essa é a atitude, e a igreja apoia a decisão com orações, com conselhos e com a presença. Então, louvado seja Deus. Esse menino é muito bonzinho, e a sua irmãzinha deve ser boazinha também. Eu conheço menos ela,
E ela veio no meu colo, Flávia. Vem no colo do tio, filha. O irmãozinho eu não consigo pegar, não. Tudo bem, você quer ficar aí? É. Amém. Quero que você fale 10 palavras no máximo, tá? Você consegue 10 palavras? Amém. A paz e a graça de Deus, meu irmão, amada igreja. Eu agradeço a Deus pela minha família, pelo meu filho, pela família da minha nora, tá? Que faz parte dessa família, e meus 2 netos maravilhosos que vieram perfeito. Eu dou graças a Deus por essa vida deles. Amém? Passando o teste. Claro, meu pastor ele não precisa nem falar, já está aqui no meu coração há 22 anos. Obrigado, Guimarães, obrigado mesmo. Depois tem que arrumar essa bandeira aqui. Depois dá uma arrumadinha nessa bandeira aqui, por favor, queridos. Mas, amém. Vamos orar. Cadê a irmã Creuza com a Bíblia Sagrada que eu deixei? Não pode ficar, ela deixou a Bíblia com alguém? Depois pega, tá bom. A Bíblia está reservada para eles. É uma Bíblia para os dois. Vocês vão ler a Bíblia para eles, tá? A Bíblia é para crianças. Então houve um pequeno probleminha aí, depois nós entregamos. Já está com a gente. Vamos orar? Vamos orar. E Deus abençoe vocês na vida dos netos. Use muito vocês, para que vocês sejam um exemplo para eles. E um apoio, um aconchego. Dizem que os avós estragam os netos. Eu não acredito nisso. Eu acho que a avó ajuda muito, complementa na educação dos netos, né? Muito bem, vamos orar. Senhor, nós dedicamos a Ti, a Jennifer e o Pablo, para que eles sejam, ó Pai, amantes da Sua palavra, amantes do Senhor e amantes do Seu Evangelho, da Sua igreja, do Seu caminho e da Sua vontade. Que eles possam Te escolher quando eles tiverem ciência e razão para fazer uma escolha, para reconhecerem, confessarem seus pecados, se renderem, se entregarem a Cristo e Te receberem como único e suficiente Salvador e Senhor. Que os seus pais estejam aos pés da cruz, com Cristo no coração, com Cristo no centro da casa, no controle da família. Nós os abençoamos com as Tuas bênçãos e os dedicamos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então aqui está o Pablo Henrique Diniz Guimarães. Ele nasceu dia 24 de outubro de 2011. Isso. Que cidade? Sumaré. Ele nasceu na mesma data que o meu irmão nasceu, 24 de outubro. E a minha mãe nasceu dia 19, que é amanhã. Então nós agradecemos aos pais Juliano Henrique de Souza Guimarães e Flávia Diniz Batista por nos escolherem aqui para fazermos este ato, e entregamos o certificado de dedicação para marcar essa data, este momento e essa decisão. A Jennifer Pietra Diniz Guimarães, nascida em 31 de outubro. Vocês programavam para nascer em outubro, né? Era para ser dia 24, então errou alguns dias aí. 31 de outubro de 2016. Filho do casal, que já citamos o nome, e nós dedicamos então a Cristo que o certificado. Deus abençoe. Irmão, aleluia. Deus é bom, né, tia? Vamos tirar a foto? Já tiramos? Então cadê? Vamos lá. Obrigado, Rafaela. Quem eu não cumprimentei? Glória a Deus. Aleluia. Opa, chegou. Tá vendo? Ela ia embrulhar. Aconteceu um incidente, mas é novíssima. Está aqui. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Pode sentar, por favor. Que bom, de nada. Força. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Vamos chamar aqui rapidamente a Jéssica e o Henrique e o Érico, para que nós oremos pelo Henrique. Quando eu dediquei o Henrique, eu não pude pegar no colo, porque ele teve algumas internações ao longo do ano, e ele tinha recém saído do hospital, e nós estávamos na fase laranja. Então eu preferi preservar a saúde dele, porque eu poderia passar algo para ele com a minha roupa. Como agora estamos flexibilizados, conversei com os pais, eles disseram sem problema, pode pegar o Henrique no colo. Então hoje nós vamos pegar o Henrique no colo e orar por ele, por vocês, pela saúde dele. Eu pedi licença a Jéssica para contar um pouquinho da história, né, do Henrique. No nascimento dele houve uma complicação no nascimento dele, e isso deixou sequelas no seu corpinho, e nós temos orado pela cura dele. Ele passou por algumas internações nesse ano de 2020, já tem um aninho, e os pais, eles têm tido muita graça de Deus na vida deles para cuidar do Henrique. Se você ora e crê que Deus pode fazer um milagre na vida do Henrique, levante sua mão, diga: eu creio que Deus pode fazer um milagre na vida do Henrique. Amém. Eu te represento agora, tá? Você poderia estar no meu lugar orando por ele. Quero representar a igreja orando por ele. Vamos aqui mais para frente. Henrique, filho do Eric e da Jéssica, eu quero parabenizar vocês por estarem cuidando com tanto carinho dele, aos avós, principalmente a avó Ana e as tias, né? E Deus é Deus, irmão, Deus é Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos, embora a gente passe por dificuldades e problemas e situações, o importante é que Deus está conosco. Vamos orar. Jesus, tu tens todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. A criação te pertence. O Senhor disse: minhas são as crianças, elas pertencem ao meu reino, deixa-as virem a mim. Eu oro pelo Henrique, oro pelos pais, oro pela avó, pelas tias, pelos primos, para que haja sempre união e apoio na família, orações e muita fé. Nós, ó Pai, agora em Cristo, pedimos que a sua mão se estenda sobre ele, Henrique, de maneira maravilhosa. É a tua igreja que clama agora, ó Pai, pela vida do Henrique. Nós estávamos orando individualmente, mas estamos orando agora como igreja, ó Pai, pedindo o seu milagre, as suas bênçãos todas, em todas as áreas desta família e na vida do Henrique, muito mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, querido casal. Pode sentar. Obrigado. O que você quer falar, meu irmãozão? Eu até quero mais. Vira para cá, minha irmã. Fica de frente para a igreja. Isso. Graça e paz. É difícil de até falar, porque quando eu lembro todos os momentos, toda vez que eu chegava no hospital e os médicos sempre falavam a mesma coisa, falando que meu filho ia sobreviver, eu só não falava que ia partir mesmo, mas sempre o mesmo resultado. É muito grave o caso do seu filho. Ao nascer, passou 15 dias entubado, literalmente em coma. Depois conseguiu sair, só que nesse período aí, ele passou quase 3 meses mamando só através de uma sonda. E quando o médico falou: olha, ele não vai conseguir mamar, para ele sair daqui vai ter que sair com a sonda.
barriga. Eu saí de Campina Magésica chorando e questionando por quê. Só que minha fé, nós nunca perdeu a fé. Só que depois eu parei para pensar e falei com Deus, Deus, se foi permissão, se foi um erro, não sei qual foi o motivo, mas o importante é que agora ele está em casa, passou por muita cirurgia. A última cirurgia mais grave foi em Dayatuba, quando ele chegou em um extremo mesmo, desidratação, tudo. Obrigado. E o médico falou o seguinte, que talvez ele precisasse de uma cirurgia, porque ele estava com febre, diarreia e não passava, e não sabia se ele ia sobreviver. Mas falou que ia tentar adiar o máximo possível. Eu estava em casa, a Jéssica me ligou, falou: olha, o Henrique vai ter que passar por cirurgia agora. Eu saí de casa que nem literalmente um louco, sem saber nem o que pensar. Poucos segundos, literalmente, eu cheguei em Dayatuba de carro, a milhão mesmo. Aí o médico falou o seguinte, falou: olha, a cirurgia foi um sucesso e o seu filho, ele falou que teve sorte, né? Eu acredito em Deus, ele falou sorte, teve muita sorte, porque perdeu literalmente 30 centímetros do intestino dele, porque ele estava defecando para dentro do próprio corpo. A sonda percorreu e rompeu dentro do estômago dele. Então a barriguinha dele é cheia de cicatriz. Mas eu agradeço a Deus por tudo, por todos que oraram. E é isso. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Amém. Deixa eu convidar o Ministério de Louvor a subir. Nós vimos hoje receber um casal, mas vejo que eles não estão aqui. Então nós vamos recebê-los no próximo culto. Obrigado ao Ney, a Raquel, por estarem aqui. Obrigado mesmo, Ney. Deus abençoe os pastores e a igreja que cedeu vocês para a gente, a igreja do Nazareno Emaús. Nosso agradecimento. Antes do segundo período do louvor, nós teremos aqui um momento de dízimos e ofertas. Mas antes, eu gostaria de fazer um agradecimento a toda a igreja. No mês passado, nós nos mobilizamos e graças à sua oferta, graças à sua contribuição, nós conseguimos enviar para o distrito um valor de R$350. Nós não enviamos um valor considerável já fazia um tempo, mas que o Senhor possa te retribuir, que possa multiplicar na sua vida. A caminhada não tem sido fácil, como eu já disse, não pode faltar o suprimento para os missionários. Também quero agradecer todos aqueles que têm trazido os alimentos. Eu fiz um breve balanço. Você vai ficar surpreso certamente com o número que eu vou te dar agora. Nós já arrecadamos esse ano na igreja do Nazareno Jardim Amanda o equivalente a 800 quilos de alimento. Você pode dar um glória a Deus? 800 quilos de alimentos foram arrecadados até o mês 9. Obrigado, cada irmão, cada irmã que tem nos ajudado. Esse alimento, ele tem suprido famílias em necessidade. Sempre que possível, continue. Quero fazer aqui uma breve menção a um casal de missionários, amigos, o Rodrigo e a Diana, que estão lá em Quito, no Equador. Eles anunciaram hoje para mim que vão estar aqui conosco novamente, provavelmente no mês de fevereiro de 2021. Eles vão estar novamente
na gira missionária e colocaram a Igreja do Jardim Amanda no seu roteiro. Para nós é um prazer, é uma honra. Quero que você coloque nas suas orações o casal de missionários Rodrigo e Diana. Eles foram para o Equador, estão em Quito. Eles estão pedindo oração para o CFM, o Centro de Formações Missionárias lá de Quito, que é o CFM hispânico, que vai atender 9 países. E hoje esse centro de formação já tem 27 alunos lá sendo instruídos. Que nós possamos orar pela vida deles, pelos familiares. A Diana está escrevendo um livro chamado Diário de Milagre. Acredito que muito em breve nós teremos esse livro para que nós possamos ler. Se você puder também, siga o canal deles no YouTube ou no Spotify, que se chama Tempo de Refletir. Senhor Deus, colocamos diante de Ti os dízimos e as ofertas, ó Pai. Que o Senhor possa multiplicar na vida de cada irmão, de cada irmã, que tem tirado do seu pão, do seu sustento, para semear no reino. Que nada falte, que o Senhor possa suprir todas as necessidades. Que as ofertas e os dízimos sejam dados de coração e não por obrigação. E que nós possamos ter esse entendimento. O Senhor não precisa de nada, Pai, pois o Senhor já é dono de tudo, o Senhor já tem tudo. Mas o Teu reino, para que Ele possa frutificar aqui na terra, nós precisamos desse sustento para que possamos então alcançar todas as nações e até os confins da terra. Amém. Enquanto o ministério de louvor começa a louvar, você pode ofertar. Deus te abençoe. Convido você a se colocar de pé, que a gente possa louvar o Senhor, adorar a Ele. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. O coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva.
faz chover, faz chover. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão
Eu vou pedir que ninguém saia ainda, porque alguém perdeu uma aliança, está aqui comigo. Ó, o Ricardo perdeu a aliança, Ângela. Bom, vamos à mensagem. Na verdade, eu tenho certeza que todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus. Mas hoje eu quero fazer algo diferente, quero fazer uma mensagem de trás para frente. Você já ouviu isso? Vamos fazer aqui dessa forma. Pai amado, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, porque essa é a tua palavra, essa é a tua mensagem. Eu peço hoje que, em nome de Jesus, como o Senhor já tem falado aos corações, o Senhor comece a visitar cada um na intimidade agora, ó Deus, colocando cada mente cativa ao Senhor, cada coração contrito. Abre os corações, prepara os corações como o Senhor tem feito até esse momento, Pai. Começa a sondar os corações, ó Pai, e aonde houver uma terra fértil, que essa mensagem, ela, Senhor, possa cair e germinar, brotar e dar frutos e mais frutos, ó Pai. Mas tudo isso, não porque o Hildo está falando, porque tudo isso é apesar de mim, ó Deus, o Senhor vai me usar, porque o Senhor deseja falar ao coração do teu povo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu vi aqui a dedicação das crianças, e eu fiquei pensando um pouco sobre educação. Como é importante a educação na nossa vida. Como é importante ser educado, ser letrado, estudar, ter uma formação. Como é importante. Aí o Everton falou sobre o Rodrigo e a Diana, e eu lembro também quando eu fiz CFM, e foram meses ali na Estrada da Rode, ali no Seminário Nazareno, mas foi um tempo maravilhoso de crescimento. Deus abençoe. Interessante que você tem mais ou menos noção qual que é a importância da educação na nossa vida. Vimos também as crianças aqui, ó, como o Everton falou, que são futuros pastores, futuros pregadores da palavra, futuros homens e mulheres de Deus, porque elas já são de Deus, são crianças de Deus, são futuros. Na verdade, a igreja do hoje são as nossas crianças. Como é importante a educação na nossa vida. E para educar um grande país como o Brasil, a gente não consegue educar de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. Como? Primeiro eu educo o meu coração, para daí eu educar o coração do Pedro. Primeiro, os nossos líderes são educados, para depois os nossos liderados serem educados. Como é importante a educação na nossa vida. E se a gente for parar para pensar, no Brasil somos quase 70 milhões de evangélicos, mas como existe corrupção. Entenda, o problema não está no evangelho, nunca esteve na palavra, e muito menos no Senhor. Mas é porque em algum momento da história se preocupamos em evangelizar, e aí as massas começaram a chegar dentro das igrejas, mas elas não foram educadas. Culto de missões. Aí você fala, Hildo, mas o que é que tem a ver um culto de missões com a educação? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre algo que Deus colocou em meu coração.
e daí a gente continua depois essa fala. Aconteceu um episódio muito interessante ali no Evangelho de João. Vou pedir para o Bruno projetar aqui o texto. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, aconteceu um episódio muito interessante ali. Lembra que eu falei que todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Levanta a mão quem já entregou a sua vida para Jesus. Levanta aí para eu ver. Quem não levantar é porque eu sei que não entregou. Deixa eu olhar. A gente vai falar de trás para frente. Eu quero hoje, eu quero já começar a fazer o apelo, para depois a gente falar da mensagem. Todos já entregaram a sua vida para Jesus. Mas será que entregando a nossa vida para Jesus, será se a gente, eu e você, nós fomos educados como o Senhor quer que fôssemos? Será? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Apenas a parte A do versículo. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi ao Pai. Aqui aconteceu o seguinte: Maria Madalena foi no sepulcro para poder passar unguento no corpo do Senhor que havia sido sepultado. Quando ela chegou lá, a pedra havia sido removida. E daí, interessante que ela ficou preocupada. Ela viu dois anjos sentados, um na cabeceira e o outro aos pés. E ela falou assim, e ele falou: a quem procuras? Se você continuar lendo, você vai ver. A quem procuras? Ela falou assim: se você pegou o corpo do meu Senhor, fala onde você colocou, que eu vou buscá-lo. E daí ela sai e ela vê um homem passeando no jardim. E ela pensava que era o jardineiro. E ela fala: você viu o corpo do meu Senhor? E daí ela ouve o chamado: Maria. E daí naquele momento ela entende quem que era, que até ela grita Rabone, que quer dizer Senhor. E ela vai, e eu entendo, o texto não fala isso, mas eu entendo que ela correu para abraçar ele. Ele falou: não toque em mim, não me detenhas, que eu ainda não subi ao Pai. Porque a ressurreição do nosso Senhor era privilégio do Pai. Ele precisava primeiro ir ter com o Pai, para depois voltar para ter com os seus discípulos. O que eu entendo com tudo isso é que Jesus, havendo marcado o horário com o Pai, mesmo Jesus tendo um grande compromisso com o Pai, ele ouve um clamor de uma filha e ele para. E eu escrevi aqui mais ou menos, essa frase não é minha, alguém falou. Eu escrevi aqui: o céu pode esperar. É um dos momentos que eu entendo que eu e você somos muito mais importantes para Deus do que a gente imagina. O quanto somos importantes para o Senhor. E daí se você começar lendo, você vai ver que na verdade um pai, e você vai entender que na verdade o pai pode estar numa grande reunião. Numa grande reunião. Se o filho chegar, ele para aquela reunião para ouvir o que o filho tem a dizer. Ou o filho simplesmente chega no meio da reunião e se joga no colo do pai. Porque os filhos são assim, e os pais amam dessa forma, com toda essa intensidade. Mas aí tem um outro texto também, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu vou pedir para projetar o versículo 7 apenas. Como é bom ser amado por alguém. Como é bom. Deixa eu perguntar: você é amado por alguém? Você é amado por alguém?
Você se sente amado por alguém? Vou mudar a pergunta. Você se sente amado por Deus? Se sente ou não? Você sabe que Deus te ama? Você sabia que só em saber que Ele me ama, automaticamente eu já me comprometo com essa questão? Ou não? Claro. Se eu sei que Ele me ama, eu irei ou não corresponder a esse amor? Porque quando a gente sabe que Ele nos ama, a gente corresponde a esse amor. Mas entenda que eu posso corresponder de duas formas. Eu posso corresponder, correr aos seus braços e me dedicar e derramar a minha vida diante dele, ou posso simplesmente ignorar e fingir que não é comigo. É tão bom ser amado. É tão bom saber que alguém tem um carinho muito grande, um afeto muito grande por nós. E pensando em tudo isso, lá no capítulo 16 de Marcos, no versículo 7, Pedro havia negado Jesus. Como todos nós sabemos, alguns versículos antes, acho que 14, fala que Pedro havia negado Jesus. Pedro sabia que o Senhor amava a ele. Pedro tinha certeza disso. Mas em algum momento a humanidade de Pedro gritou tão grande que quando ele estava no meio, se aquecendo na fogueira, e o Senhor sendo machucado, maltratado, cuspido, espancado, alguém olha para ele e fala assim: você estava com ele. E ele fala assim: sai fora, eu nem conheço ele. Isso se repetiu por 3 vezes. É quando o galo canta que daí ele lembra do que Jesus havia dito, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Você tem certeza que Jesus ele te ama? Tem certeza disso? Mas por que eu e você temos tanta facilidade de negá-lo diante dos homens? Só que essa questão de negar o Senhor deixou Pedro maluco, de tal forma que ele correu desesperadamente quando Jesus fita os olhos nele e foi chorar amargamente. Mas olha, quando eu nego o Senhor diante dos homens, Jesus falou lá em Mateus capítulo, deixa eu encontrar aqui, capítulo 10. Eu vou pedir para projetar primeiro Mateus capítulo 10, depois a gente volta nisso aqui. Mateus capítulo 10, apenas o versículo 33. Mas aquele a quem me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Ouviu isso? E mesmo sabendo disso, eu e você o negamos diante dos homens. Pedro, eu tenho certeza absoluta, pastor, eu tenho certeza absoluta, igreja, que Pedro ficou com essa fala que Jesus havia dito antes na sua mente. Eu neguei diante dos homens, eu serei negado diante de Deus e dos céus. Isso consumiu o coração de Pedro, de tal forma porque Pedro sabia que isso seria uma barreira enorme que o impossibilitava ele de entrar no reino de Deus. Isso começou a consumir o coração de Pedro de tal forma
Como às vezes eu e você o negamos e isso consome o nosso coração. E Jesus entendeu a amargura, o sofrimento de Pedro. E depois vai encontrá-lo. E daí entra o versículo de Marcos, capítulo 16. Que quando Jesus ressuscita, ele fala para Maria Madalena: diga aos discípulos, vírgula, e a Pedro. Diga aos discípulos, vírgula, e a Pedro, que eu os encontrarei lá na Galileia. Sabe, querido, é tão bom saber que a gente é amado. Porque mesmo pisando na bola, Ele cuida de mim e de você. Eu tenho certeza que se perguntarmos aqui e a gente começar a levantar a mão, sem se preocupar quem está do lado, quantas vezes eu pisei na bola com Deus essa semana, eu tenho certeza que cadernos e mais cadernos não irão parar, não serão suficientes para preencher quantas vezes esse pequeno grupo aqui, eu e você, a gente pisou na bola com Ele. Quantas vezes a gente o negou diante dos homens. Mas entenda que tudo isso é uma caminhada. Se você prestar atenção, a gente está indo numa sequência. E daí, eu entendo que Jesus já havia ressuscitado. Ele primeiro encontra uma mulher, e ele fala para aquela mulher que, olha, meu pai vai esperar um pouco, mas o importante é você saber que eu estou aqui. Ele sobe ao Pai. Quando ele volta, ele encontra Pedro com o coração amargurado. E daí ele pergunta para Pedro: você me ama de verdade? E aí a gente começa a entender que eles se encontraram na Galileia. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 16. Diz o texto que eles chegaram naquele lugar onde o Senhor havia falado, porque eles estavam vindo da Galileia. E ali acontece algo interessante. E daí a gente começa a entrar mais ou menos no que eu quero que você entenda com carinho. Eu vou tentar falar devagar, para as palavras não atropelar. Geralmente quando eu estou falando muito rápido, a Bia fala assim: Hildo, vai devagar, Hildo, porque daí as palavras atrapalham e eu começo a falar errado. Mas estavam indo para Galileia encontrar o Senhor. Interessante que Jesus ele chega e fala bem assim para os discípulos. Eles veem o Senhor primeiramente, versículo 16, e se prostram. Eles se prostram ao ver o Senhor. E Jesus fala bem assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que o Senhor estava dizendo com isso? Ele estava dizendo o seguinte: que o que aconteceu no passado, a autoridade que Ele te deu, o poder que Ele te deu aqui na terra, Ele recebeu toda e Ele estava te dando agora, nesse momento. Eu vou explicar. Ele falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, eu compartilho com vocês. Vão. E indo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe aquela autoridade que eu tinha antes, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que o Senhor fala assim: multiplicai, vamos ler? Coloca aí, Brunão. Gênesis capítulo 1, versículo
versículo 28 e 29, diz assim, ó: mas Deus abençoou-lhes e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ele estava dizendo: você tem autoridade, mas essa autoridade ela foi quebrada por conta do pecado, do meu e do teu pecado. Mas aí Jesus, ele fala bem assim: não, Gênesis, tá, beleza, mas agora o que eu estou dizendo é assim: toda a autoridade me foi dada aqui na terra, no céu também, e eu estou compartilhando com você. Vá e façam discípulos. O que ele estava falando? Eduquem as pessoas. Sabe, querido, se eu e você tivéssemos tido uma base sólida da palavra de Deus, talvez a nossa nação não fosse tão corrupta. Porque essa corrupção, ela está no coração humano. E não basta eu falar mal dos políticos, dos governantes, porque a corrupção está no meu e no teu coração. Talvez eu e você lá, nós faríamos o mesmo, se corrompendo. Mas por quê? Porque a nossa base é uma base fraca. A nossa base não é como deveria. A nossa educação não foi boa de verdade. Em algum momento a gente esqueceu de ensinar as pessoas a serem cristãs de verdade, porque a gente se preocupou em encher os templos, em abarrotar as igrejas, e a gente se preocupou com a qualidade, não se preocupou com a qualidade, com o discipulado. Como é importante o discipulado, querido. Como é importante a gente poder educar essas crianças. Como é importante. Como Deus, Ele se preocupou minuciosamente com essa questão. Sabe por quê? Porque é ali no discipulado que eu vou mostrar quem eu sou de verdade e vou poder mudar de fato. É no discipulado onde eu tenho um problema, tenho uma dificuldade com determinado pecado, e ali eu sou tratado. Não que o discipulado vai expor a sua vida, não é isso. O discipulado é um caminhado junto. A gente vai junto. Olha, não pisa aqui. Olha, não vai aqui, vai por aqui. Olha, é assim, é uma orientação constante. Não estou falando aqui de estudo bíblico não, querido. Não é você se reunir e fazer estudo bíblico. É discipulado. É você tirar dúvidas. É você caminhar junto. É você dar chicotada se precisar. É você tirar carrapicho. Mas também é você se alegrar na presença do Senhor junto. É sofrer junto. É chorar junto. É caminhar junto o tempo inteiro. Mas nós não queremos isso. Porque é mais importante estar na minha casa, com a minha família, assistindo uma minissérie, assistindo um filme, do que dedicar 1 hora ou algum tempo a mais da minha vida para o meu crescimento. Porque a gente tem se perdido tanto. Lembra que eu comentei no início que as pessoas, elas sabem que Deus as ama e elas correspondem de uma maneira diferente? Sabe como é essa maneira? É quando eu simplesmente procuro Ele, porque eu sei que Ele pode me dar alguma coisa. Quando eu procuro Deus, quando eu venho para a igreja simplesmente para buscar uma bênção. Deus não quer isso, querido, que você venha para a igreja buscar uma bênção. Deus quer ouvir dos seus lábios o perfeito louvor. Ele quer ver você engrandecer o nome dEle, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é.
Ele é santo, Ele é justo, magnífico, merecedor de toda honra e glória. E toda vez que eu venho na igreja preocupado com o que eu devo ganhar, obter do Senhor, eu entendo que essa vida é mais importante do que tudo aquilo que Ele tem para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não veio para te dar uma vida confortável. Vou repetir. Jesus não veio para te dar uma vida confortável. Jesus veio para que você não passe desapercebido na vida eterna, para que você não a perca, para que você não fique para trás. E a falta de discipulado na minha vida pode fazer com que eu fique para trás, querido. Sabe por quê? Porque quando eu não sou discipulado, eu sou irreverente. Quando eu não sou discipulado, eu sou desrespeitoso. Quando eu não sou discipulado, eu simplesmente peco, sem se preocupar em nada na minha vida. Porque eu não fui trabalhado a minha moral. E eu quero dizer para você que às vezes você fala assim: ah, mas aquele irmão é bênção e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Eu posso simplesmente ser eticamente um cara que cuida de criança, um cara que trabalha com criança, um cara que alimenta criança, eticamente ser respeitado, mas moralmente ser um pedófilo. Sabe por quê? Porque não existe a imagem e semelhança dele na minha vida, porque eu não fui discipulado. Essa é a importância do discipulado na minha vida, na tua vida. Está dando para entender? Está dando para entender, querido? Eu não estou aqui puxando a orelha de ninguém, porque quem sou eu para puxar a sua orelha? Eu estou falando o que Deus falou no meu coração, referente a toda essa questão que a gente está vivendo. Um país com quase 70 milhões de povo chamado evangélico, mas simplesmente é o país mais corrupto que eu conheço. Pelo menos que eu conheço, porque eu não conheço outro país. Claro que deve ter, mas eu tenho certeza absoluta que o Brasil, ele está num dos primeiros. Existe um número, pastor? O Brasil, ele está mais ou menos no primeiro, no quinto. O quinto mais corrupto, querido. Está dando para perceber? Aonde está a imagem e semelhança no povo evangélico? Aonde? Será se biblicamente somos considerados analfabetos? Será se de verdade nós, eu e você, a gente está causando um impacto que deveria causar? Uma vez o João Milésio, professor de seminário, fez a seguinte frase: a igreja foi chamada para fazer a história, não ser coadjuvante dela. Sempre a gente fala de discipulado e da sua importância, mas quando eu amo a sua palavra, a palavra de Deus, quando eu amo a esse Deus, uma das formas que eu correspondo a esse amor é simplesmente conhecê-lo mais e torná-lo conhecido. E esse desejo, ele queima meu coração, porque tem que ser assim. A gente tem que desejar, a gente tem que falar de tal forma, e daí as palavras não vêm, e daí a gente começa a gritar desesperado para tentar abrir a cabeça das pessoas e colocar a verdade lá dentro, porque tem que ser assim. O desejo tem que queimar o nosso coração, esse desejo de conhecer e torná-lo conhecido, mas não simplesmente na teoria, mas de forma experimental. Eu o experimento, eu vivo com ele, e daí as pessoas vão vendo a mudança na minha vida. Francisco de Assis falou o seguinte:
Pregue o Evangelho sempre. E quando não for possível, use palavras. O que ele estava dizendo com isso? Viva a palavra de Deus como deve ser vivida. Viva a palavra do Senhor como deve ser vivida. Qual tem sido a sua preocupação referente à educação? Você tem se preocupado de verdade? Qual que vai ser o ambiente, o mundo que você vai deixar para os seus filhos ou netos? Você tem se preocupado com isso? Sabe, porque Jesus uma vez ele fez uma fala. Ele falou assim: eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Porque temos se preocupado com coisas tão passageiras. A gente tem colocado o nosso coração em sonhos que são tão simplórios, sabe? A gente tem colocado nosso coração nisso. E quando eu coloco o coração na educação, no discipulado, pastor, eu estou automaticamente falando o seguinte: olha, eu tenho projetos para 5, 10, 20, 30 anos. Quando eu estou preocupado com o discipulado, com a educação, eu tenho projeto para 5, 10, 15, 20 anos. Porque o discipulado, ele transforma gerações. Essa é a forma correta de se falar, de se ensinar, através do discipulado. Jesus pegou 12, escolheu 12, e do meio desses 12, e nesses 12, ele influenciou de tal forma a vida desses 12, que daí eles influenciaram outros, e daí foi influenciando, que hoje, só no Brasil, somos mais de 70 milhões. Só no Brasil. Mas é preciso que essa nação se levante como nação do Senhor. Não estou falando que Ele compartilhou comigo e com você esse poder e essa autoridade. Mateus 28, como a gente já falou aqui, já foi lido, Ele falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto vão. Sabe, está na hora de eu e você sermos esse influenciador e receber esse poder para a gente poder viver a grande comissão. A grande comissão não é uma opção, querido. Não é uma opção para eu e para você. Precisamos vivê-la, praticá-la no dia a dia. Indo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai amado, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor. Nos colocamos em Tua presença porque sabemos que o Senhor é o nosso dono. A nossa vida está em Tuas mãos, Pai. Nos tome, Senhor. Nos tome de tal forma para que não haja, Senhor, mais espaço para mim mesmo, Senhor. Mas que o Senhor possa reinar absoluto na minha vida. Comece, Senhor, a mostrar nas mentes e nos corações, ó Pai, como é importante deixarmos um legado, Senhor. Que a nossa herança, ó Deus, que deixemos para os nossos filhos e netos, ó Pai, seja a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, que tem o tempo inteiro salvado, transformado, modificado vidas, ó Pai. Toma as nossas vidas. Traga-nos, ó Deus, a memória, ó Deus, todas as coisas que o Senhor nos deu quando conhecemos no princípio a Ti.
que o nosso coração queimava para te servir. Como era gostoso poder estar diante da igreja e cantar um louvor, ou falar para as pessoas da tua palavra. Renova, Senhor, a nossa fé. Renova, Senhor, as nossas forças, para que venhamos, ó Deus, a buscá-lo mais e mais e mais e mais. E que tudo isso possa, Senhor, ser uma prática constante na nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Permaneça de pé um instante. Aleluia. Eu creio que enquanto ele estava pregando, você e eu estávamos orando. Deus, faz isso em mim. Traga o primeiro amor de volta. Aquece meu coração. Me dá poder. Abre meus olhos. Me faz explodir de poder na sua presença. Me aquece, me aviva. Você fez essa oração, irmão? Se você não fez, misericórdia, não sei onde você estava. Mas se você fez, você estava aqui. Porque o Espírito Santo me impeliu a fazer essas orações ali no meu lugar. A gente não ora só no final, a gente ora durante a mensagem, dizendo: aplica essa palavra na minha vida, faz essa revolução através de mim. Quantos aqui oraram durante a mensagem, se inquietaram, falando: Deus, eu preciso disso, Pai? Quantos oraram aqui durante a mensagem, dizendo: eu preciso, Senhor, faz alguma coisa, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ser uma pessoa de visão. Estou muito apático, muito indolente, estou devagar, estou rolado, roscado, minha vida parece que perdeu o brilho. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei na beira da estrada. Talvez é isso que esteja acontecendo com a gente. E Deus quer realmente avivar. Avivar é pôr fogo de novo na sua vida, fogo do Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, ó Deus, aquela igreja, 7 igrejas do Apocalipse, ó Pai, tinha uma delas que o Senhor falou: olha, está muito bem, vocês têm aí muita coisa boa, vocês têm até um controle de qualidade, colocaram à prova os que se dizem apóstolos, não são, qualidades. Mas eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Então, ó Deus, que valia aquelas outras qualidades se o coração não pulsava forte, se o espírito não batia forte, se o coração não estava inflamado, ó Deus. Então estas obras de avivamento o Senhor tem feito na Ásia, na África, na Índia, outros lugares também, como dizia o hino, faça as mesmas obras aqui em nosso meio, em nossa vida, em nossa família, em nossos ministérios e departamentos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com todos, convosco, com a igreja de Deus na terra, agora e sempre. Amém. Amém.